menos sou eu, porque ninguém tem culpa, né, de minha mãe colocar um nome desse. Bom, Êxodo capítulo de número 3 traz uma história muito conhecida, certamente de todos nós. Vamos ler todo o capítulo para que a gente compreenda novamente essa história, você que já leu e já ouviu, e você que ainda não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo de número 3. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo, numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse, vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça, Moisés, Moisés, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tira a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis um culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúna os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse, certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tenho feito no Egito. E digo, eu vos farei sair da opressão do Egito, e vos levarei para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Eles atenderão a tua voz, e tu e os anciãos de Israel ireis ao rei do Egito, para dizer-lhe, o Senhor, o Deus dos hebreus, encontrou-nos, agora deixa-nos ir, caminho de 3 dias no deserto, adentro, para oferecermos sacrifícios ao nosso Deus. Sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. Por isso, estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os prodígios que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. E favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que quando saíres, não saireis de mãos vazias, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, e aquela a quem estiver hospedando, joias de prata e de ouro, e também roupas que colocareis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, assim despojareis os egípcios. Amém. Queridos, o texto é um tanto quanto extenso, mas necessário, para que a gente compreenda toda esta palavra, para que a gente tenha dimensão de tudo aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, para trazer para o ouvido e o coração desta igreja. Eu quero dizer para você, como iniciei falando, que nós como igreja precisamos entender a importância de sermos atraídos para o Senhor e para a presença do Senhor. Certamente, se nós não estivermos na presença desse Senhor,
Rei dos reis, Senhor dos senhores, o grande eu sou, nós estaremos na presença de qualquer outro Senhor. Certamente não dá para a gente viver sem um Senhor. A Bíblia apresenta para a gente a realidade de dois senhores. Um Senhor é cruel, um Senhor terrível chamado Satanás. E Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, portanto, escravo desse Senhor terrível. Mas todo aquele que teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, agora, diz a palavra, Ele nos transportou do reino das trevas, nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós agora temos um novo Senhor, um Senhor maravilhoso, um Senhor amoroso, bondoso, que cuida da sua igreja com amor eterno. Portanto, precisamos mais uma vez ser atraídos pela presença desse Deus, voltarmos à sua presença. Você que saiu um dia, volte. Você que está, permaneça e cada vez mais busque essa presença gloriosa. Eu quero começar dizendo para você que já conhece essa história. Moisés, ele fora criado como príncipe do Egito. Você conhece a história, mas ele não era egípcio. Moisés era um hebreu, criado como um príncipe, porém não daquele povo. Ao fugir para o deserto, após 40 anos, o Senhor aparece a Moisés de uma maneira peculiar, de uma maneira diferente. E é interessante, eu já faço a primeira observação: Deus não trata ninguém da mesma forma e nem com ninguém da mesma forma. Cada pessoa que Deus chamou na Bíblia foi um chamado peculiar, especial, diferente. Com Moisés não foi diferente. A maneira como Deus apareceu a Moisés e o chamou, lhe chamou a atenção. Moisés era o homem do deserto, Moisés cuidava de ovelhas, Moisés vivia naquele lugar, 40 anos naquela mesma rotina. Ele já tinha visto arbustos pegarem fogo pelo calor do deserto. Mas algo lhe chamou a atenção: aquele arbusto não estava seco, aquele arbusto não estava como os demais, que o fogo consumia. Havia algo de extraordinário, havia algo de diferente. Aquele arbusto estava ardendo em chamas, mas a chama não consumia aquelas folhas. E isso então despertou a atenção daquele homem, daquele pastor. O Senhor então demonstra a Moisés aquilo que demonstrou a mim e a você: graça e misericórdia, escolhendo Moisés para ser o seu servo, enviado ao Egito para a libertação do povo de Deus. Deus, quando chama Moisés, usou para com Moisés de graça e de misericórdia. Deus, quando chamou a mim e a você, usou para comigo e para contigo também de graça e de misericórdia. Deus deu a Moisés uma missão específica, mas Deus deu a mim e a você também uma missão. E a missão que é peculiar e que pertence a todos aqueles que se renderam a Cristo é a missão que Jesus disse: ide por todo o mundo e preguem o Evangelho. Todos nós recebemos do Senhor uma missão. Mas hoje eu não vou falar sobre esta missão. Vou falar sobre sermos atraídos pela presença de Deus. Moisés não foi atraído por nenhuma outra força, mas pela presença extraordinária do nosso Deus. Era mais um dia comum na vida de Moisés. Era mais um dia comum em que ele estava cuidando, não do seu rebanho, do rebanho do seu sogro. Mas naquele dia, Deus tinha um encontro com aquele homem. Naquele dia, Deus tinha reservado para mudar por completo a história de Moisés. Eu não sei se você já viveu uma experiência assim. Era um dia comum na nossa vida, era um dia normal, mas de repente, Deus usou uma circunstância, uma palavra, uma pessoa, uma visita, uma música, algo que mudou o rumo da nossa história, que mudou por completo a nossa trajetória. Eu não sei se você já viveu experiências assim. Eu já. Parecia ser um dia comum, parecia ser um dia normal, mas Deus apareceu naquele dia de maneira grandiosa e mudou todo o rumo da história. Na vida de Moisés não foi diferente. Esse menino nasceu de uma maneira,
normal, mas ele foi salvo de maneira gloriosa. Ele cresceu de maneira normal, mas Deus o chamou e o atraiu de maneira extraordinária. E eu quero compartilhar com você, queridos, que depois que Moisés encontrou-se na presença poderosa e amorosa de Deus, ele não teve outra escolha senão se render e adorar ao Senhor. Nós vamos falar já já sobre isso. Na presença de Deus não cabe outra atitude. Na presença de Deus não tem outra postura. Na presença de Deus os arrogantes caem. Na presença de Deus os poderosos se curvam. Na presença de Deus não tem nenhum que possa dizer que é, porque somente Ele é. Moisés não teve outra atitude que não fosse se render e adorar, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Assim como Moisés, Igreja Batista de Itiúba, assim como Moisés, eu e você temos algumas coisas que precisamos aprender e fazer na presença de Deus. Assim como Moisés, diante de Deus, na presença de Deus nós somos, primeiro, eu quero que você guarde que serão apenas alguns pontos para a gente entender. Como é noite de festa, certamente a gente pode ficar até fazer uma vigília por volta da meia-noite. É festa, então não precisa ter pressa para sair da igreja. Eu não estou dizendo que vou ficar não, viu? Até meia-noite, calma. Só estou dizendo que poderíamos, mas não é esse o caso. Então não comece a olhar o relógio e ficar agoniado. Por favor, aguenta só mais um pouquinho, que eu serei objetivo. Diante da presença de Deus, nós somos, primeiro, levados a experiências extraordinárias. Escute uma coisa, todo cristão precisa de experiência com Deus. Todo crente precisa ter uma experiência com Deus. Não vale você dizer, não, eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, cresci na igreja, meus pais eram crentes, meus irmãos eram crentes, então eu também sou crente. Ok, você cresceu na religião então, você cresceu na igreja então, mas você já teve um encontro com Cristo? Você já teve uma experiência pessoal de conversão, que mudou a tua mente, mudou o teu coração, mudou o rumo da tua vida, porque quando nós estamos e somos atraídos pela presença de Deus, nós vivemos experiências extraordinárias. Um dia eu conversava com um amigo, esposo de uma irmã da igreja, ele é espírita, e ele me dizia, olha pastor, eu não acredito que Deus possa falar hoje de forma audível. Eu não acredito que alguém ouça Deus falar hoje. Eu disse, olha querido, existem algumas experiências que não adianta eu dizer para você, porque eu posso te dizer uma coisa, Ele já falou comigo, e eu já ouvi Ele falar comigo, mas você está dizendo que não acredita, ok, é uma experiência que não posso transferir para outra, é minha. Acredite quem quiser acreditar. Na minha vida fez toda a diferença, mas eu posso te dizer uma coisa, eu disse para ele, se Deus quiser falar com você hoje, Ele vai falar e você vai entender que é Ele. Se Ele não quiser, não muda nada, mas eu creio que Ele continua falando, porque Ele é o mesmo Deus. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos levados a viver experiências extraordinárias, e eu não estou falando de coisas muitas vezes sobrenaturais, não, muitas vezes coisas do dia a dia, simples, mas que a gente entende que é extraordinário, porque tem a presença e a mão de Deus naquele momento. A Bíblia diz que naquele monte, o anjo do Senhor apareceu a Moisés. Aconteceu ali o que nós na teologia chamamos de teofania. O Senhor aparece, uma manifestação visível do Senhor Deus a Moisés. E então o anjo fala com ele, dialoga frente a frente com ele. O anjo do Senhor, o Senhor aparece a Moisés, conversa com Moisés. Moisés, curioso, foi olhar aquela sarça que ardia e o fogo não consumia, não destruía aquilo. E aí eu aprendo uma lição extraordinária aqui. Com essa sarça que ardia, mas não se consumia,
ela era um testemunho da autossuficiência infinita de Deus, aquele que tem o controle sobre todas as forças, inclusive sobre a força do fogo. Deus estava mostrando a Moisés que o fogo não era mais do que ele é autossuficiente, o seu poder governa, criou e governa todas as coisas. Naquela sarça, o Deus que é transcendente, ele se revelou de forma pessoal, no meio do fogo, para falar com o seu servo. Inclusive o fogo é muitas vezes usado no texto bíblico como um símbolo da presença santa de Deus. Aquela sarça estava mais do que mostrando um fenômeno sobrenatural, estava mostrando aquele homem que ele podia confiar naquele que estava falando com ele, porque ele tem todo o poder. A sarça ardente chamou a atenção de Moisés, ele resolveu se aproximar. Então, do meio da sarça, Deus começa a escrever uma nova história para a vida de Moisés. Aos 80 anos, Moisés tinha 40 quando fugiu do Egito para o deserto. Depois de 40 anos, Deus aparece a ele. Moisés já estava um jovem de 80 anos, e Deus disse: agora chegou a hora de eu usar a sua vida. Não tem tempo para Deus usar, não tem idade para Deus usar, o que tem é coração desejoso a ser usado pelo Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, Ele nos leva a viver experiências extraordinárias. Todo dia na presença do Senhor é um dia extraordinário, não pode ser um dia comum. Eu trabalho como professor, e tem crescido o número de adolescentes, de jovens, de crianças depressivas, sem sentido de vida. E eu tenho constantemente falado a esses meninos e meninas que a vida é linda, que a vida é maravilhosa, mas que é preciso buscar um sentido para essa vida que eles não têm encontrado, porque eles não têm feito de Jesus o seu amigo pessoal. Enquanto não me proibirem, eu vou falando. E quando me proibirem, eu dou um jeito de falar. Porque não tem sentido de vida longe de Jesus. Só na presença dEle é que vivemos experiências grandiosas e extraordinárias. Precisamos ser atraídos por essa presença, que nos levará a viver coisas grandiosas e extraordinárias. Só que tem um segundo ponto. Na presença do Senhor, nós somos levados a conhecê-lo profundamente. Moisés certamente ouviu falar de Deus, os seus pais lhes ensinaram, eram judeus, ouviram falar das grandes maravilhas do Senhor, mas nesse momento, Moisés começou a conhecer de maneira mais profunda o Senhor. Deus então aparece a ele e diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu sou esse Deus que você cresceu ouvindo falar sobre Ele. Eu sou esse Deus que você já ouviu, que criou todas as coisas. Eu sou esse Deus que guiou Abraão rumo a uma terra que ele não sabia onde era. Eu sou esse Deus que esteve com Jacó, que esteve com Isaac. Eu sou esse Deus, um Deus pessoal, um Deus que se importa, um Deus que não se esqueceu da aliança que ele tinha feito com Abraão. Você se lembra que Deus disse a Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação. Deus estava dizendo: Moisés, você faz parte dessa promessa. Eu não deixei cair no esquecimento a aliança que eu fiz com Abraão. Por isso Deus recorda: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É como se Deus dissesse: eu estou atento, eu continuo governando e dominando sobre tudo. Não perdi o controle das coisas. Era isso que Deus estava dizendo a Moisés. Mas é interessante que, além de Deus se apresentar como o Deus dos pais de Moisés, Moisés diz assim: e quando eu chegar lá e o povo perguntar assim: Deus, qual é o seu nome? Que Deus eu apresento? Porque, lembre-se, Moisés estava voltando ao Egito, e Moisés conhecia a cultura do Egito. O Egito tinha vários deuses.
Tinha um Deus do sol, tinha um Deus da chuva, tinha um Deus do Nilo, tinha um Deus de tudo. Aí Moisés disse, qual é o Deus que está falando comigo? Qual é desses deuses aí que fala comigo? Eu digo ao povo o quê? Quando o povo perguntar, bem, qual desses deuses que falou contigo? Então observe como Deus, Ele é único, como Ele é exclusivo. E Ele diz a Moisés, olha, diga para o povo que o grande eu sou o que sou, é que estou falando com você. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, não tem outro, eu é que estou falando contigo. Na cultura de Moisés, o nome dizia muito sobre uma pessoa. Na nossa cultura não diz nada, né? Tanto é que eu tenho esse nome tão estranho. Mas na cultura de Moisés, o nome dizia tudo sobre a pessoa, a personalidade da pessoa. A nossa cultura não é assim. Por isso que Moisés diz, qual é o teu nome? Porque o teu nome é uma marca, é algo que é do teu caráter. E Deus vai dizer, olha, eu estou acima de todos os nomes, eu estou acima de tudo, eu sou o que sou. Eu sou, é que estou falando com você. Então vá lá e diga ao povo, eu sou, me enviou a vós outros. E eu sou esse Deus, o Deus do pai de vocês, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou, eu que os estou enviando. Eu estarei com você, eu vou com você. Você não vai só, você não estará só. Então escute, na presença de Deus, nós somos levados a conhecê-lo profundamente. Lembre-se de Jó. Jó disse, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te sinto, eu te vejo, eu te contemplo. Se você não teve nenhuma experiência com Deus ainda, querido, eu posso te garantir que você precisa dessa experiência. Você precisa ser levado à presença de Deus. Você precisa viver essa experiência de estar na presença do Senhor. Quantos de nós, crentes modernos, não lemos mais a Bíblia? Não oramos mais? Quantos? Não temos mais tempo? Não queremos estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor não é estar apenas em um culto de 1h30. É preciso no nosso dia a dia estarmos na presença do Senhor. Deus agora não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó apenas. Deus agora era também o Deus de Moisés. Será que se alguém perguntar para mim e para você, quem é o seu Deus? Qual Deus você adora? Será que eu vou ficar transferindo que o Deus é aquele que fez lá no passado? Ou eu posso dizer, o meu Deus se revelou a mim de maneira pessoal, através de Jesus Cristo. Eu sei quem Ele é. É por isso que eu pude responder ao meu amigo, você pode não acreditar, mas eu sei em quem eu creio. Ele fala comigo, eu ando com Ele, eu não estou brincando de ser crente. Eu tenho esse amigo, e interessante que ontem um aluno disse, professor, o que é que o senhor acha desse pessoal que conversa com um amigo imaginário? É loucura, não é não? Que eles ficam fazendo essas perguntas, né? Aí eu disse, olha, não é bom a gente chamar ninguém de louco. Agora, eu nunca tive esse hábito de conversar com um amigo imaginário, mas agora eu tenho um amigo invisível. Aí eles ficaram me olhando assim, eu tenho um amigo que é invisível, mas ele é real. O melhor de todos os amigos. Quer saber qual é o nome dele? Alguns têm esse amigo imaginário. O meu não é imaginário, ele é verdadeiro, ele é real. Só que eu não posso ver, eu só sinto a sua presença. O nome dele é Jesus Cristo. Aí os que estão lá, verdade, professor. Pois é, eu não tenho amigo imaginário, nunca tive. Eu tenho um amigo que eu não posso vê-lo, mas eu sinto a sua presença. O nome dele é Jesus. Ele agora não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus. Ele nos deu do seu Espírito. Ele nos leva à sua presença. Ele nos atrai à sua presença maravilhosa. Mas tem uma terceira razão que eu preciso partilhar com você. Quando nós somos atraídos pela presença de Deus, todo aquele que chega na presença de Deus reconhece isso, a sua insignificância. Na presença de Deus o orgulho cai por terra. Na presença de Deus a gente reconhece que a gente não é nada. Eu vinha num caminho só dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda no que falar, porque é sempre uma responsabilidade, querido.
Eu não estou falando de uma fórmula matemática, eu não estou lá ensinando para os meus alunos fórmula de Bhaskara, eu não estou ensinando agora sobre encontrar o volume de uma pirâmide, não. Eu estou falando da palavra do Deus que é vivo, que é santo, que é poderoso. É uma grande responsabilidade, porque quando eu entro na presença desse Deus, eu reconheço o quanto eu sou insignificante. Mas como é glorioso saber que um Deus tão grandioso quer usar a mim e a você. Como é maravilhoso, querido. Moisés, diante da presença de Deus, Deus apresentou o plano para ele. Moisés, eu tenho um plano para você. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu sei que eles estão sofrendo, e eu vou enviar você, que foi criado no Egito. Você conhece o Egito, você sabe a força do Egito, o poder do exército do Egito, mas você vai voltar lá e dizer para ele: liberta o meu povo. Eu estou mandando você lá. Aí Moisés disse: Deus, quem sou eu? Quem sou eu para chegar para Faraó e dizer: Deus mandou te dizer, liberta o povo. Eu conheço aquele homem, eu conheço o Egito, eu fui criado lá. Veja que Moisés reconheceu que ele era insignificante, ele não podia fazer. Queridos, normalmente o que Deus nos pede para fazer é maior do que nós, é maior do que a nossa capacidade, é maior do que as nossas forças. Mas eu tenho uma boa notícia para você: eu não sou nenhum super-homem, sou um ser humano comum. Quando a gente se coloca à disposição de Deus, Ele mesmo vai com a gente, Ele mesmo nos enche, Ele mesmo nos capacita, Ele mesmo nos usa, é Ele quem vai conosco. Moisés entendeu que o chamado e a obra de Deus era maior do que a sua capacidade. Por isso, eu, você, Moisés, todos que foram chamados por Deus, vão precisar depender sempre e totalmente desse Deus. Nós nunca podemos fazer nada sem Ele, porque se fizermos sem Ele, não vai ser para Ele. Se fizermos alguma coisa sem a presença dEle, não é para Ele. Se eu quero fazer algo para Ele, eu tenho que estar na presença dEle, eu tenho que estar prostrado diante dEle, eu tenho que reconhecer que eu sou pequeno, mas que Ele é grande, e Ele se importa e quer usar a mim e a você. Deus disse: eu vou tirar o meu povo de lá, e eu vou levá-los a uma terra que mana leite e mel. E eu vou cumprir isso, Moisés. Não se preocupe, não tenha medo. Eu sei que você é pequeno, eu sei que você tem as suas falhas, mas eu estou escolhendo você. Você vai. E Moisés foi, você sabe disso. Com medo, mas foi. Estou avançando para as duas últimas coisas. Quando nós somos atraídos pela presença de Deus, inevitavelmente nós somos transformados. Mas somos transformados para quê? Somos transformados para servir a Deus. Moisés não foi chamado para ser servido, ele foi chamado para servir. Eu falei lá na PIB um dia desses: cuidado com o que você pede a Deus em oração, porque Deus tem um sério problema. Se é que eu posso dizer que Ele tem um sério problema, Ele costuma responder às orações. Então tenha cuidado, porque eu me lembro que ainda criança, lá na minha cidade natal, eu moro em Morro de Chapéu desde os 16 anos, mas eu me criei até metade dos meus 16 anos na pequena cidade de Várzea da Roça, ali perto de Mairi. E na minha cidade natal, ali na PIB, eu assisti um evento na praça e o pregador estava pregando ali em Isaías 6, onde ele dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E esse menino lá com 11, 12 anos, lá no meio da multidão, inventou de fazer uma oração. Ele mandou: fecha o olho aí, vamos orar. Quem quer estar disposto a ser usado por Deus? Aí vou eu lá na minha inocência: Senhor, estou aqui, me usa. Para quê? De lá para cá não parei mais. Deus ouviu a oração. Então cuidado com o que você pede a Deus, que Ele ouve, principalmente quando tem alguém dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu quero te servir. Eu quero fazer a tua vontade. Escute, eu passei 11 anos numa zona rural. 11 anos numa zona rural, servindo ao Senhor. Eu fui para dar aula
Começamos um culto na nossa casa, porque não tinha igreja batista lá. Ali foi crescendo, virou uma igreja. E 11 anos eu fiquei ali. Só eu, Deus e as pessoas daquele lugar. Depois de 11 anos é que Deus começou a dizer: agora você pode sair para algum lugar. Mas 11 anos foi ali, num lugarzinho pequenininho, sendo moldado, forjado, usado e transformado pela presença de Deus. Servir a Deus não tem a ver com estar aqui. Servir a Deus não tem a ver com estar com o microfone ou um instrumento em nossas mãos. Servir a Deus tem a ver com um coração disposto a agradá-lo. Em qualquer lugar, na sua escola, na sua casa, na sua empresa, onde o Senhor te colocou, ali é o lugar de você servi-lo. Quando somos atraídos pela presença de Deus, somos transformados em servos. Moisés foi criado com pompas de príncipe, fugiu, estava trabalhando para o seu sogro, mas Deus agora disse: eu quero usar a sua vida, volte ao Egito. E agora você não volta como príncipe, agora você volta como um servo de Deus. Você vai agora trazer um recado de Deus para o coração do faraó e de todos que ali estão. Veja que mudança extraordinária. Ele deixou todo o palácio, a riqueza, tudo. Ele foi criado como um príncipe, criado pela filha do faraó. Mas Deus tinha novos planos para ele. Deus tinha uma mudança radical para a vida daquele homem, quando ele foi atraído pela presença de Deus. O que desperta a tua curiosidade? O que desperta a tua atenção? O que Deus pode usar para atrair você para a presença dEle? Duas últimas coisas que eu tinha dito para você, para eu poder concluir. Na presença do Senhor, e quando nós somos atraídos à presença do Senhor, duas coisas vão acontecer. Nós somos despertados para obedecer o chamado, e nós somos fortalecidos e encorajados. Talvez você, quem sabe ao longo desses anos, já passou por algum momento em que você se sentiu fraco e desencorajado. Quem sabe você já pensou: será que vale a pena mesmo eu continuar obedecendo? Na presença do Senhor, nós somos despertados para obedecer ao seu chamado. Na presença do Senhor, nós somos fortalecidos e somos encorajados. O Senhor vai dizer a Moisés: não tenha medo, volte ao lugar de onde você fugiu, porque agora você vai voltar e não vai fugir mais, porque agora você não sai como um fugitivo, você volta agora não como um fugitivo, você volta agora como alguém que tem um recado de Deus para esse povo. Moisés voltou, fortalecido e encorajado. O nosso Deus, foi cantado aqui, quão grande é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que nos enche de coragem e força para enfrentar as situações que tenhamos que enfrentar. Eu não sei qual é a situação difícil que você tem que enfrentar, mas o Senhor renova as tuas forças, Ele enche o seu coração de coragem, porque no Senhor e pelo Senhor nós somos fortalecidos. E a última coisa que eu gostaria de falar ao seu coração, aquilo que eu disse no início: quando nós somos atraídos, conduzidos à presença do Senhor, não existe outra atitude sensata e prudente que não seja nos curvar em adoração. Mais do que dobrar os joelhos, mais do que colocar o rosto no chão, o que nós temos que prostrar é o nosso coração. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O Senhor não está confinado em templos, também não está apenas nas montanhas, como o diálogo dele com a mulher do poço de Jacó, a mulher samaritana. O Senhor não está confinado nos templos, nem está apenas nos montes,
E quando eu falo que ele não está confinado nos templos, eu não estou dizendo que os templos não são importantes, importantes e necessários para o nosso crescimento, para a comunhão e uma série de outras coisas. O que eu estou dizendo é que o templo não limita a Deus, a natureza não limita a Deus. Deus está onde existe alguém com um coração desejoso pela sua presença. Aquele lugar é um lugar da presença de Deus. Aqui é o lugar da presença de Deus, na sua casa, onde você estiver, se o seu coração estiver desejoso pela presença do Senhor. O nosso Deus, Ele pode e deve ser adorado em qualquer lugar, naquela praça, em qualquer lugar, Ele pode e deve ser adorado, em qualquer lugar pode virar um lugar de adoração. Eu me lembro que alguém contou o testemunho da banda, se eu não me engano era irlandesa, que gravou aquela música, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu ouvi há uns anos atrás esse testemunho, e essa banda foi convidada para tocar em um lugar, quando chegou lá, era um lugar de prostituição. As pessoas estavam bebendo, se drogando, se prostituindo. E alguém contratou aquela banda porque gostava da música, nem sabia que a banda era evangélica. E quando eles chegaram naquele ambiente, olharam um para o outro e disseram: e agora? Aí disseram: já que estamos aqui, vamos fazer um culto ao Senhor. Já que nos contrataram, vamos tocar. E começaram a tocar e começaram a cantar, e essa música surgiu naquele momento. O Espírito Santo inspira o coração daquele homem, e ele começou a dizer que aquele lugar não seria mais um lugar de prostituição, de festa, de zombaria. Aquele lugar seria transformado, aquelas vidas seriam transformadas. E ele começou a dizer: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. E de fato, muitas vidas foram transformadas naquela noite. Naquele lugar improvável, naquele lugar que não era um ambiente de culto, mas chegaram pessoas com o coração desejoso pela glória de Deus, e o Senhor quebrantou e salvou vidas naquele lugar. Vai acontecer sempre assim? Não sei. Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu sei que Deus permitiu aqueles irmãos chegarem ali, porque aquelas pessoas que precisavam ser tocadas, foram tocadas pela mensagem do Evangelho. Sempre que o povo de Deus se reunir para buscá-lo e adorá-lo, Ele se faz presente. Eu sei que Ele está neste lugar, porque eu sei que tem mais de um adorador neste lugar. Eu sei que você veio para buscar a presença do Senhor. Que o Senhor continue usando a sua vida, que o Senhor continue usando esta igreja para alcançar e transformar vidas nessa cidade. A sarça ardente ilustra o que os teólogos chamam de transcendência e imanência de Deus. A revelação da sarça ardente era uma revelação que o eu sou é e sempre será totalmente independente e suficiente em si mesmo. Ele é o Deus imanente, aquele que está no alto e sublime trono. Transcendente, mas Ele também é imanente. É aquele que está no alto, sublime trono, mas é aquele que também está entre nós. Está habitando em nós, através do seu Espírito. Ele é totalmente e completamente Deus. Mesmo quando Ele desceu em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, Ele não deixou de ser Deus. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o mesmo. A sarça ardente nos aponta para aquela revelação culminante daquele que é totalmente completo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A sarça, Moisés, todo o Antigo Testamento apontava para Ele, Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Eu encerro. Quero convidar, já dá para tocar? Então eu quero convidar a irmã Nil para fazer aqui, para finalizar. Como igreja, queridos irmãos, nós carecemos ser atraídos pela presença de Deus.
Como igreja nós precisamos todos os dias ser atraídos para a presença do grande eu sou. Por quê? Resumindo tudo o que eu falei para você, na presença de Deus, primeiro, nós vivemos as maiores experiências da nossa vida. As experiências mais extraordinárias, nós vivemos na presença de Deus. Segundo, precisamos ser atraídos por Ele, porque quando estamos na presença dEle, nós conhecemos mais sobre Ele e sobre nós mesmos. Moisés conheceu mais sobre Deus e sobre Ele mesmo. Na presença dEle, nós somos transformados. Na presença dEle, nós somos levados à obediência. Na presença dEle, nós somos encorajados e fortalecidos. E na presença dEle, nós somos conduzidos a uma verdadeira adoração. Que todos os dias, cada culto, cada reunião, cada encontro neste lugar, seja marcado pela presença do Senhor. Que possamos ser atraídos por essa presença que transforma, que cura, que restaura, que liberta, que salva. Você pode se colocar de pé para que eu